Oi, oi! Diferente do que muita gente pensa, crase não é o nome de um acento, é o nome de um fenômeno. Que fenômeno! Eu sou Edivânia Nunes e acento indicador de crase é o assunto da nossa aula de hoje no nosso quadro Não Errarás. Ao começarmos pelo significado da palavra crase. Essa palavra é de origem grega e significa mistura, fusão. Em sentido amplo, crase é a mistura entre álcool e gasolina, entre groselha e leite, açaí, e mel. Em se tratando de língua, crase é a fusão de duas vogais iguais em uma só. Do ponto de vista gramatical, crase é a fusão entre o a, preposição, e outro a. Esse outro a, quase sempre, mas nem sempre, é o artigo a. Em alguns casos, esse outro a é o pronome demonstrativo a ou a letra inicial do pronome demonstrativo aquele e variações. Em vou à igreja, por exemplo, ocorre crase, a fusão da preposição a, de vou a, com o artigo a, de a igreja. Assim, só é possível pensar em crase quando uma palavra exigir a preposição a e a seguinte for um substantivo feminino. Experimente trocar o substantivo feminino por um masculino equivalente e de mesma natureza. Caso o a puder ser substituído por ao, então haverá crase. Assim, vou à igreja. Troque por parque. Vou ao parque. Viu? Agora observe este outro exemplo. Ide à planície, e à montanha, e ao vale, e ao sul, e à ribeira do mar. Deuteronômio 1:7. Percebe? Montanha, planície, ribeira são palavras femininas. O verbo ir exige a preposição a. E essas palavras exigem o artigo a. A mais a, crase. Vale, sul são palavras masculinas. Aí nós temos o a, que o verbo exige, mais o das palavras masculinas, formando então ao. Certo? Agora, para saber se ocorre crase nos pronomes demonstrativos aquele e variações, experimente substituir esses pronomes por este e variações. Se após a substituição aparecer um a, ou seja, se esses pronomes vierem regidos pela preposição a, então ocorrerá crase. Assim, olha, dirigiu-se àquela igreja. Substitua por esta, dirigiu-se a esta igreja. Viu? Ocorre crase nesse caso. Outro exemplo na tela. Quanto àquele que torna mal por bem, não se apartará o mal da sua casa. Provérbios 17:13. Viu? Substitua por este. Quanto a este. Certo? Outra estratégia bacana é substituir o a por para, pela, na. Se essa substituição for possível, então o acento indicador de crase será obrigatório. Assim, olha, vou à igreja. Substitua por para. Vou para a igreja. Viu? Na indicação de horas, haverá crase. Veja, a reunião começará às 19 horas. Sempre haverá crase em expressões como a moda de, a maneira de, mesmo quando essas palavras não estiverem explícitas. Quer um exemplo? Escrevia a moda de Machado de Assis. Bife à milanesa. Será necessário também o uso do acento indicador de crase em locuções adverbiais ou prepositivas femininas. Assim, e criou Deus o homem à sua imagem. Gênesis 1:27a. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Salmo 91:1.
Antes dos pronomes de tratamento senhora, senhorita e dona, também ocorre a crase. Assim, enviaremos a encomenda à senhorita. Quando não ocorre crase? 1. Antes de palavra masculina, andei a cavalo. 2. Antes de artigo indefinido, fui a uma festa. 3. Antes de verbo, estou decidida a vencer. 4. Antes de pronomes de tratamento, Vossa Alteza, Vossa Senhoria, Vossa Majestade. Será facultativo o uso do acento indicador de crase antes de pronomes possessivos femininos. Assim, eu tanto posso escrever obedecemos à sua ordem com acento ou sem o acento. Antes de nomes próprios femininos também é facultativo. Posso escrever entregou a encomenda a Maria com o acento ou sem o acento grave. E antes da preposição até. Assim, eu tanto posso escrever ele foi até a igreja com o acento ou sem o acento, certo? Espero que você tenha gostado das nossas dicas. Se gostou, dê um joinha aí, comente aqui embaixo, compartilhe nas redes sociais e aguardo você na semana que vem, tá bom? Beijo, tchau, tchau.